Naquela manhã de sol escaldante, ninguém imaginava que o grito de Zé Saturnino ia rasgar o silêncio do sertão para sempre. O estalo dos ossos quebrando ecoou pelo curral da fazenda Bom Jesus como um trovão seco. Dona Quitéria tapou a boca com as duas mãos, mas não conseguiu abafar o gemido de desespero que saía do peito. O menino Chico, de apenas 8 anos, se escondeu atrás da saia da mãe, tremendo que nem vara verde no vento. "Ave Maria, pelo amor de Deus!" gritou a mulher. "Ele não fez nada de mal, não." Mas o tenente Bezerra, homem de bigode grisalho e coração mais seco que Mandacaru, só fez um gesto com a mão. Os soldados da volante seguraram Dona Quitéria pelos braços, impedindo que ela corresse para o marido. "Cale essa boca, mulher!" rosnou o tenente, cuspindo no chão poeirento. "Seu marido é coiteiro de cangaceiro, e coiteiro que não fala aprende na marra." Zé Saturnino, amarrado numa estaca no meio do terreiro, tinha o rosto inchado e sangrando. Mas os olhos dele, mesmo embaçados de dor, brilhavam com a teimosia de quem nasceu no sertão. "Não sei de nada, tenente", murmurou com a voz rouca. "Sou só um cabra que cria bode e planta milho." O sargento Aniceto, homem gordo e suado, riu com desprezo. "Cabra teimoso, né? Pois vamos ver até quando essa valentia aguenta." E foi quando o horror começou de verdade. O chicote cortou o ar com um silvo afiado, rasgando as costas do coiteiro. 1, 2, 3 golpes. A cada chicotada, Dona Quitéria soluçava mais alto. E o menino Chico fechava os olhos com força, tentando não ver o sangue do pai escorrendo na terra seca. O povo da fazenda assistia de longe, impotente. Ninguém ousava se mexer. Quem tentasse ajudar levaria chumbo dos jagunços fardados. "Onde está Lampião?" berrou o tenente, aproximando o rosto suado do coiteiro. "Fala logo, cabra desgraçado." Zé Saturnino levantou a cabeça devagar. O sangue escorria pelo queixo, mas a voz saiu firme. Não sei de coisa alguma." Foi então que o tenente perdeu a paciência. Fez um sinal para o sargento, que trouxe um ferro em brasa tirado direto da forja. O cheiro de carne queimada se espalhou pelo ar quente, misturado com o grito lancinante do homem. "Papai!" berrou o menino, tentando se soltar da mãe. Mas Dona Quitéria o segurou com força, sussurrando uma oração entrecortada. "Meu Jesus misericordioso, acode esse homem. Não deixa ele sofrer mais." 3 horas durou o martírio. 3 horas de chicotadas, ferro quente e perguntas que nunca foram respondidas. Zé Saturnino, coiteiro fiel de Lampião, morreu sem entregar uma palavra sobre o paradeiro do bando. Quando o corpo finalmente desabou, inerte na estaca, um silêncio pesado tomou conta do terreiro. Até os urubus pararam de voar. O tenente Bezerra limpou o suor da testa e virou as costas. "Enterrem esse cabra", disse friamente, "e que sirva de exemplo para quem pensa em ajudar cangaceiro." A volante se afastou numa nuvem de poeira, deixando para trás apenas luto e revolta. Dona Quitéria desabou ao pé da estaca, abraçando o corpo destroçado do marido. O choro da mulher se misturou com o vento quente da caatinga, carregando a dor para todos os cantos do sertão. "Vingança", sussurrou ela entre lágrimas. "Só a vingança vai dar paz à tua alma, Zé." E como se o sertão tivesse ouvido seu pedido, um homem a cavalo apareceu no horizonte. Era Manuel Pereira, primo de Zé Saturnino e conhecedor dos caminhos secretos da Caatinga. Quando viu o corpo do parente, a raiva subiu das solas dos pés até a raiz dos cabelos. Sem dizer palavra, montou no cavalo e galopou rumo às grotas onde morava o homem que todo o sertão respeitava, Lampião. A notícia da morte de Zé Saturnino ia chegar aos ouvidos do rei do cangaço antes do sol se pôr. E quando isso acontecesse, o sertão inteiro ia tremer. Na grota da Angélica, escondida entre as pedras cinzentas da Caatinga, Lampião afiava a peixeira com movimentos precisos. O aço cantava contra a pedra numa melodia que conhecia de cor. Maria Bonita, sentada numa pedra lisa, observava o marido em silêncio.
Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele fazia quando planejava um golpe certeiro. Virgulino, disse ela baixinho. Tua cara tá dizendo que vai rolar sangue. Lampião parou de afiar a lâmina e olhou para a companheira. Mulher, quando a justiça dos homens falha, sobra a nossa. Foi quando apareceu na entrada da gruta a silhueta de Manuel Pereira. O homem vinha a pé, arrastando o cansaço de uma cavalgada de quase 6 horas. O chapéu de couro estava empoeirado e o rosto queimado de sol mostrava o desespero de quem trazia notícia ruim. Lampião, chamou com a voz embargada. Preciso falar contigo, cabra. O cangaceiro levantou devagar, a peixeira ainda na mão. Os outros do bando, Corisco, Dadá, Azulão e mais 8 homens, pararam o que estavam fazendo para prestar atenção. Que foi, Manuel? Perguntou Lampião, já sentindo o peso da desgraça na voz do homem. Mataram Zé Saturnino. As palavras caíram no silêncio da grota como pedras num poço fundo. Maria Bonita levou a mão ao peito. Corisco cerrou os punhos. Todos conheciam o coiteiro, homem direito de palavra, que nunca negou abrigo ao bando. Como? A voz de Lampião saiu cortante como lâmina. Manuel contou tudo. A chegada da volante, a tortura, os gritos de Dona Quitéria, o menino chorando. Falou do ferro em brasa, das chicotadas, da teimosia de Zé Saturnino em não entregar nenhuma informação. Quando terminou, um silêncio pesado tomou conta da gruta. Lampião ficou parado, olhando para a lâmina da peixeira como se visse nela o reflexo de sua raiva. Tenente Bezerra, murmurou, saboreando cada sílaba do nome. Cabra miserável. Maria Bonita se aproximou e pousou a mão no braço do marido. Zé Saturnino foi homem até o fim, disse ela. Morreu sem entregar nada. E vai ser vingado como homem, respondeu Lampião, guardando a peixeira na cinta. O cangaceiro começou a andar de um lado para o outro com o passo medido de quem está tramando. O bando inteiro o acompanhava com os olhos, sabendo que dali ia sair uma decisão que mudaria a vida de muita gente. Corisco, aqui, padrinho. Pega tua garrucha e vai até o povoado de São Bento. Descobre tudo sobre esse tenente Bezerra. Onde mora, quantos filhos tem, que hora sai de casa. Quero saber até que marca de cigarro ele fuma. Pode deixar, padrinho. Dadá, Azulão, presente. Vocês vão com Manuel até a casa de Dona Quitéria. Levem 50 mil réis para a mulher e o menino. Digam que é de Zé Saturnino, que ele deixou guardado comigo. Os homens assentiram com a cabeça. Lampião parou de andar e olhou para cada um dos cangaceiros. E prestem atenção no que vou dizer. Zé Saturnino morreu por nossa causa. Não tinha crime nenhum, além de dar abrigo para nós. Por isso, a vingança vai ser completa. O tenente Bezerra e todo soldado que botou a mão naquele homem honrado vai pagar com sangue. Maria Bonita o abraçou por trás. Só tem cuidado, Virgulino. Volante é traiçoeira. Mulher, disse ele, virando para ela. No sertão, homem que mata inocente não pode dormir em paz. E eu vou fazer questão de lembrar isso pro tenente. Naquela mesma noite, enquanto o vento assobiava entre as pedras da caatinga, Lampião sentou na entrada da gruta para fazer os planos. A lua cheia iluminava seu rosto marcado pelo ódio e pela sede de justiça. Não sabia ainda, mas a vingança pela morte de Zé Saturnino ia se tornar uma das páginas mais sangrentas da história do cangaço. E o nome do tenente Bezerra ia ficar gravado no sertão como o de um homem que desafiou Lampião e pagou caro por isso. O vento da madrugada levou um sussurro que gelou o sangue de quem escutou. Pode correr, Bezerra, mas do cangaço cabra não escapa não. 3 dias depois, no povoado de Riacho Doce, o tenente Bezerra bebia cachaça na venda do seu Tomé quando um menino chegou correndo. Tenente! Tenente! Gritou o garoto ofegante. Os cangaceiros estão chegando. Bezerra engoliu a cachaça de um gole só e pegou o rifle que estava encostado na parede. Quantos são? Perguntou, já sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Um bocado, senhor. Vem Lampião na frente, montado num cavalo preto. O tenente correu para fora da venda e viu a poeira se levantando na estrada.
12 cangaceiros se aproximavam no galope, com Lampião na frente, o chapéu de couro enfeitado com moedas brilhando no sol. "Sargento Aniceto!" berrou Bezerra. "Ajunta os Romi!" Mas quando olhou em volta, percebeu que só tinha 4 soldados na cidade. Os outros estavam em patrulha pelas fazendas vizinhas. "Droga!" murmurou entre dentes. Lampião parou o cavalo a 20 metros da venda. Desceu devagar, com a elegância de quem sabia ser observado. Os outros cangaceiros se espalharam em semicírculo, fechando qualquer possibilidade de fuga. "Tenente Bezerra!" gritou Lampião, com a voz que ecoou por todo o povoado. "Vim fazer uma visita!" As pessoas correram para dentro de casa, fechando portas e janelas. Em poucos segundos, a rua principal do povoado ficou deserta, exceto pelos 2 grupos armados que se encaravam. Bezerra saiu de trás do balcão da venda, rifle em punho. O coração batia descompassado, mas tentava manter a pose de autoridade. "Que é que você quer, cangaceiro?" gritou de volta. Lampião deu alguns passos para frente, a mão descansando no cabo da peixeira. "Quero conversar sobre Zé Saturnino. Que é que tem esse coiteiro morto? Tem que você matou um homem inocente." Bezerra riu com nervosismo. "Inocente? Coiteiro de bandido é crime contra a lei. E torturar um cabra até a morte é o quê, tenente? Justiça?" O silêncio pesou entre os 2 homens. O vento quente da caatinga balançava as folhas secas que rolavam pela rua poeirenta. "Você tem 2 escolhas", disse Lampião, tirando devagar a peixeira da cinta. "Ou morre de joelhos pedindo perdão, ou morre de pé como homem." "Não vou me ajoelhar para bandido nenhum", berrou Bezerra, levantando o rifle. Mas mal teve tempo de mirar. Corisco, que tinha se posicionado atrás da igreja, acertou um tiro certeiro no ombro do tenente. A arma voou longe e Bezerra caiu de joelhos no chão, gemendo de dor. Os 4 soldados tentaram reagir, mas já era tarde. Os cangaceiros os cercaram com a precisão de caçadores experientes. Lampião se aproximou do tenente ferido e se abaixou na frente dele. "Agora você vai entender o que Zé Saturnino sentiu", disse com a voz calma, quase sussurrando. "Ai, pelo amor de Deus, Lampião", gemeu Bezerra. "Tenho família. Zé Saturnino também tinha. Uma mulher e um filho pequeno. E você não teve pena nenhuma. Maria Bonita, que tinha ficado montada no cavalo, desceu e se aproximou. "Virgulino", disse ela baixinho. "O povo tá olhando da janela." Lampião assentiu. Levantou devagar e olhou em volta. Sabia que em todas as casas do povoado havia gente espiando pelas frestas das portas e janelas. "Pessoal", gritou, dirigindo-se às casas. "Saiam daí, quero que todo mundo veja." Lentamente as pessoas começaram a aparecer. Homens, mulheres, crianças, todos com medo, mas curiosos para ver o que ia acontecer. "Esse homem aqui", disse Lampião apontando para o tenente, "torturou e matou Zé Saturnino, coiteiro honrado que nunca fez mal a ninguém. No sertão, quem mata inocente paga com a vida." Bezerra tentou se levantar, mas Dadá o empurrou de volta para o chão. "Por favor, Lampião", implorou o tenente, "me deixa vivo. Prometo que nunca mais." "Aqui não tem perdão", cortou Lampião secamente. E com um movimento rápido, a peixeira cortou o pescoço do tenente Bezerra. O sangue esguichou na terra seca e o corpo desabou com um baque surdo. O povo assistiu em silêncio absoluto. Até as crianças pararam de chorar. Lampião limpou a lâmina na camisa do morto e olhou para os 4 soldados, que tremiam de medo. "Vocês", disse ele, "vão voltar para o quartel e contar para o comandante o que aconteceu aqui. Digam que quem mexe com o coiteiro de Lampião vai ter o mesmo fim." Os soldados assentiram desesperadamente. "Mas antes", continuou o cangaceiro, "quero que ajudem a enterrar esse desgraçado, com respeito, porque mesmo sendo inimigo, morreu como homem." E assim foi feito. O tenente Bezerra foi enterrado no cemitério de Riacho Doce, com direito à cruz de madeira e tudo. Quando o bando de Lampião se preparava para partir, uma senhora idosa se aproximou. "Seu Lampião", disse ela com a voz trêmula, "o senhor fez justiça hoje." Zé Saturnino era homem bom. Lampião tocou na aba do chapéu.
Obrigado, senhora. Justiça sempre vai ser feita no sertão. Montou no cavalo e partiu com o bando, deixando para trás um povoado que jamais esqueceria daquele dia. A vingança pela morte de Zé Saturnino estava apenas começando. O sargento Aniceto não teve tempo nem de sacar a arma. 2 dias após a morte do tenente Bezerra, o braço direito da volante foi encontrado por Azulão numa estrada deserta a 5 léguas de Riacho Doce. O homem gordo e suado tentava fugir a pé, carregando uma trouxa com as suas parcas economias. "Onde pensa que vai, sargento?" perguntou Azulão, apontando a garrucha para o peito do soldado. Aniceto caiu de joelhos na terra seca, as mãos tremendo como folha no vento. "Pelo amor da Santíssima, moço, não me mata não! Tenho 5 filhos pequenos." "Zé Saturnino só tinha um", respondeu Azulão. "E nem por isso você teve piedade." O cangaceiro assobiou baixinho, um som que ecoou pela caatinga silenciosa. Em poucos minutos, Lampião apareceu montado no cavalo preto, seguido por Corisco e Maria Bonita. "Acharam o rato", disse Azulão. Lampião desceu devagar e ficou parado na frente do sargento. O homem chorava como criança, a barriga grande subindo e descendo com a respiração ofegante. "Sargento Aniceto", disse Lampião com voz calma. "Lembra do ferro em brasa que botou nas costas de Zé Saturnino?" Eu só estava cumprindo ordem do tenente", gemeu o homem. "E eu tô cumprindo a lei do sertão." Maria Bonita se aproximou do ouvido de Lampião. "Virgulino, esse aí já tá mais morto que defunto. Olha como treme. Mulher, medo é coisa boa. Faz o cabra refletir antes de fazer maldade." Lampião se abaixou na frente do sargento e olhou fundo nos olhos dele. "Você vai morrer agora", disse com a tranquilidade de quem fala sobre o tempo. "Mas vou dar uma chance de fazer as pazes com Deus." Tirou do alforje um crucifixo de madeira e colocou nas mãos trêmulas do sargento. "Reza." Aniceto apertou o crucifixo contra o peito e começou a sussurrar um Pai Nosso entrecortado de soluços. Lampião esperou pacientemente, o chapéu de couro fazendo sombra no rosto marcado pelo sol. Quando a oração terminou, o cangaceiro levantou e sacou a peixeira. "Aqui não tem perdão", disse simplesmente. O golpe foi rápido e certeiro. O sargento Aniceto morreu sem ter tempo de gritar. Lampião limpou a lâmina na roupa do morto e olhou para os companheiros. "Falta mais 3. Qual é o próximo, padrinho?" perguntou Corisco. "Soldado Raimundo", o que segurava Dona Quitéria enquanto o marido apanhava. Maria Bonita montou no cavalo e ajeitou o lenço no pescoço. "Esse covarde deve estar correndo que nem preá assombrado." "Que corra", respondeu Lampião, montando também. "Sertão é redondo. Uma hora ele para numa tocaia nossa." E foi exatamente o que aconteceu. Soldado Raimundo foi encontrado 3 dias depois tentando se esconder numa fazenda abandonada perto de Canudos. Morreu implorando perdão com a mesma peixeira que matou o tenente e o sargento. Os outros 2 soldados da volante, Antônio e José, tiveram destinos parecidos. Um foi pego numa emboscada perto do Rio São Francisco. O outro foi encontrado escondido na casa da mãe, em Petrolina. Todos morreram sabendo exatamente por que estavam morrendo. Quando a vingança pela morte de Zé Saturnino se completou, Lampião reuniu o bando numa grota secreta da Serra do Araripe. "A dívida de sangue tá paga", disse ele, olhando para cada um dos seus homens. "Zé Saturnino pode descansar em paz." Corisco limpava a garrucha com um pano sujo. "Não, padrinho, e se aparecer outra volante querendo vingar esses mortos? Aí eles aprendem que mexer com o coiteiro de Lampião custa caro", respondeu o cangaceiro. "E se não aprenderam ainda, vamos ensinar de novo." Maria Bonita, sentada numa pedra lisa, olhava para a lua cheia que nascia no horizonte. "Virgulino", Dona Quitéria mandou recado. "Quer te ver." "O que ela quer?" "Agradecer e botar uma bênção em nossa cabeça." Lampião ficou em silêncio por um momento, pensando na mulher do coiteiro morto. "Vamos lá amanhã. Homem que morre por nós merece que visitemos a família."
Naquela noite, enquanto o bando dormia ao redor da fogueira crepitante, Lampião ficou acordado olhando para as estrelas. A vingança estava completa, mas sabia que outras viriam. No sertão, sangue chama sangue e a roda da violência nunca para de girar. Mas uma coisa tinha certeza: enquanto existisse um cangaceiro chamado Lampião, nenhum coiteiro leal morreria sem vingança. O sol mal tinha nascido quando Lampião e Maria Bonita chegaram à casa de Dona Quitéria. A pequena propriedade de Zé Saturnino parecia ainda mais triste sob a luz dourada da manhã. As paredes de taipa estavam descascadas e o terreiro onde o coiteiro morreu ainda guardava manchas escuras na terra. Dona Quitéria apareceu na porta vestida de luto rigoroso. O rosto magro estava marcado pelas lágrimas dos últimos dias, mas os olhos brilhavam com uma determinação que só as mulheres do sertão possuem. "Seu Lampião", disse ela, fazendo uma pequena reverência. "Que Deus o abençoe por ter feito justiça." O menino Chico se escondeu atrás da saia preta da mãe, mas espiava o cangaceiro famoso com curiosidade misturada ao medo. "Dona Quitéria", respondeu Lampião, tirando o chapéu, "vim trazer o que é seu de direito." Maria Bonita desceu do cavalo carregando uma bruaca de couro. Dentro havia os 50.000 réis prometidos, além de algumas joias que o bando tinha conseguido no último assalto. "Zé Saturnino guardava isso comigo", disse Lampião, entregando o dinheiro. "Falou que se algum dia acontecesse alguma coisa com ele, era para entregar para a senhora." A viúva pegou o dinheiro com as mãos trêmulas. Era mais do que ela tinha visto em toda a vida. "Meu Jesus", sussurrou. "Com isso, posso criar o menino longe daqui." "É o que deve fazer mesmo", concordou Maria Bonita. "Sertão tá ficando perigoso para quem ficou viúva de coiteiro." Dona Quitéria convidou os dois para entrarem na casinha simples. A sala era pequena, com móveis toscos feitos pelo próprio Zé Saturnino. Na parede, uma imagem de São Sebastião dividia espaço com uma foto amarelada do marido morto. Seu Lampião", disse a mulher, servindo café preto numa xícara sem asa. "Quero que o senhor saiba que meu Zé morreu calado por gratidão." "Como assim, senhora?" "O senhor salvou nossa família uma vez. Lembra da seca de 1918? Quando os retirantes estavam morrendo que nem mosca?" Lampião franziu a testa, tentando se lembrar. "O senhor chegou aqui com o bando pedindo abrigo. Eu estava grávida do Chico e Zé estava doente de febre. Mesmo assim, dividiu a pouca comida que tinha." A memória voltou. Lampião se lembrou daquela época difícil, quando até os cangaceiros passavam fome. "No outro dia", continuou Dona Quitéria, "o senhor deixou um saco de farinha e meio boi abatido. Salvou nossa vida. Qualquer um faria o mesmo." "Não faria, não. Por isso Zé decidiu virar coiteiro seu. E por isso morreu calado." O menino Chico se aproximou timidamente de Lampião. "Meu pai era corajoso?" perguntou com a voz fininha. Lampião se abaixou para ficar na altura do garoto. "Seu pai era o homem mais corajoso que já conheci, menino. Morreu sem entregar ninguém. Isso é coisa de herói." Os olhos do menino brilharam. "Quando eu crescer, quero ser que nem ele." "Não", disse Lampião firmemente. "Você vai ser melhor. Vai estudar, aprender a ler, ter vida boa longe deste sertão de desgraça." Dona Quitéria trouxe uma pequena imagem de madeira. "É São Sebastião", disse ela, "protetor dos que sofrem injustiça. Quero que o senhor leve." Lampião pegou a imagem com respeito e a guardou no gibão de couro. "Vou carregar sempre comigo." Quando se preparavam para partir, Dona Quitéria segurou o braço do cangaceiro. "Seu Lampião, tome cuidado. Tô pressentindo que vem coisa ruim por aí." "Que tipo de coisa?" "Ontem passou um cabra aqui perguntando sobre o senhor. Disse que era tropeiro, mas tinha jeito de soldado." Maria Bonita e Lampião trocaram um olhar preocupado. Como ele era? Alto, magro, com uma cicatriz no rosto. Falava diferente. Parecia ser de longe. "Espião", murmurou Maria Bonita. Lampião montou no cavalo, mais alerta. "Dona Quitéria,
A senhora vai embora daqui hoje mesmo. Pega o menino e vai para casa de algum parente longe. Já estava pensando nisso. Tenho uma irmã em Juazeiro. Então vá e não conte para ninguém que nos viu. A mulher fez o sinal da cruz. Que Nossa Senhora os proteja. Lampião e Maria Bonita partiram ao galope, levantando poeira na estrada empoeirada. A despedida da família de Zé Saturnino ficou marcada na memória do cangaceiro. Não sabia ainda, mas aquele tropeiro de cicatriz no rosto era o capitão Virgínio, novo comandante da região, enviado especialmente para caçar Lampião. A vingança pela morte do tenente Bezerra estava sendo preparada nos quartéis e uma nova caçada estava prestes a começar. Virgulino, disse Maria Bonita quando já estavam longe. Aquela mulher tem razão. Presinto tempestade chegando. Que venha, respondeu Lampião. Sertão já me viu passar por coisa pior. Mas no fundo sabia que a morte dos 5 soldados da Volante ia trazer consequências. O governo não deixaria passar em branco a morte de uma patrulha inteira. A guerra ia continuar, mais sangrenta do que nunca. 3 meses depois da vingança completa pela morte de Zé Saturnino, o nome de Lampião ecoava pelo sertão com mais força do que nunca. Nas feiras, nas vendas, nos terreiros das fazendas, o povo contava e recontava a história de como o rei do cangaço fez justiça com as próprias mãos. Na Gruta da Pedra Furada, esconderijo secreto na Serra da Borborema, Lampião olhava para a imagem de São Sebastião, que Dona Quitéria lhe dera. O santo de madeira tinha acompanhado o bando em 3 combates, 4 assaltos e uma fuga espetacular pelas veredas do Rio São Francisco. Virgulino, disse Maria Bonita, penteando os cabelos longos. Chegou notícia de Floresta. Que notícia? Capitão Virgínio está juntando gente para uma volante nova. Dizem que vem com 40 soldados. Corisco, que limpava o rifle encostado numa pedra, riu com desprezo. 40? Poucos, né, padrinho? Não subestime Corisco, respondeu Lampião. Esse capitão é diferente dos outros. Já matou muito cangaceiro famoso. Dadá se aproximou do grupo. E, padrinho, o povo lá embaixo está dizendo que o governo botou preço na nossa cabeça. 5 conto de réis por cada um de nós. E quanto por mim? 20 conto? Lampião sorriu ironicamente. Tão me desvalorizando. Da última vez era 30. Maria Bonita parou de pentear o cabelo. Virgulino, não é hora para gracejo. Esse dinheiro todo vai fazer muito cabra virar caçador de cangaceiro. O rei do cangaço se levantou e caminhou até a entrada da gruta. Lá embaixo, a caatinga se estendia até onde a vista alcançava. Era seu reino, seu mundo, sua vida. Azulão, chamou. Aqui, chefe. Manda recado pros coiteiros. Quem quiser sair fora, pode sair. Não vou cobrar de ninguém, mas quem ficar vai ter proteção garantida. Entendi. Lampião voltou para dentro da gruta e se sentou num caixote de madeira que servia de cadeira. Pessoal, disse ele, olhando para cada um dos 11 homens do bando. Vocês sabem que matamos 5 soldados de uma vez só. O governo vai vir com tudo em cima de nós. E daí, padrinho? Perguntou Corisco. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. Quem quiser ir embora, pode ir. Sem cobrança, sem raiva. Os cangaceiros se entreolharam. Depois de um momento de silêncio, Dadá falou por todos. Padrinho, nós entramos no cangaço sabendo que ia dar nisso. Quem quer vida mansa vira agricultor. Tamo junto até o fim, completou Azulão. Maria Bonita se aproximou de Lampião e segurou sua mão. E eu tô junto também. Onde você for, eu vou. Lampião sentiu um calor no peito que não era do sol escaldante do sertão. Era o calor da lealdade, do respeito conquistado com sangue e coragem. Então tá decidido, disse ele. Vamos mostrar para esse capitão Virgínio e para o governo inteiro que Lampião não se entrega e não se intimida. Naquela noite, enquanto o bando dormia ao redor da fogueira, Lampião ficou acordado fazendo planos. Sabia que tempos difíceis estavam chegando, mas também sabia que era isso que fazia dele quem era. O homem que nunca se curvava, que nunca pedia perdão, que fazia a própria justiça num mundo
onde a lei só protegia quem tinha dinheiro. No dia seguinte, chegou um recado através de um menino pastor. Dona Quitéria e o filho tinham chegado bem a Juazeiro e mandavam bênção para Lampião. A mulher também avisava que estava rezando todo dia para que São Sebastião protegesse o bando. Olha só, disse Maria Bonita, sorrindo. Até viúva de coiteiro está rezando por nós. É porque fizemos o que era certo, respondeu Lampião. E no sertão, quem faz o certo ganha o respeito do povo. Mas o cangaceiro sabia que respeito do povo era uma coisa, e fugir das volantes era outra bem diferente. Os próximos meses seriam de fogo, e nem todos do bando talvez sobrevivessem. Pegou novamente a imagem de São Sebastião e fez uma oração silenciosa. Não pedia proteção para si mesmo, mas para os companheiros que escolheram seguir seu caminho. Quando levantou os olhos, viu um menino se aproximando da grota. Era outro recado. Desta vez, as notícias eram diferentes. 3 fazendeiros da região tinham se unido para formar uma milícia particular contra o cangaço. Virgulino, disse Maria Bonita, parece que todo mundo quer nossa pele. Que venham, respondeu ele, ajeitando a cartucheira no peito. Sertão é grande, mas não é tanto assim. Uma hora, todos vão saber que mexer com Lampião custa mais caro do que podem pagar. O sol se pôs mais uma vez sobre a caatinga, tingindo o céu de vermelho sangue. Era a cor que melhor representava a vida de Virgulino Ferreira, o homem que o sertão inteiro conhecia pelo nome de Lampião. A vingança pela morte de Zé Saturnino estava completa, mas a lenda de Lampião continuava crescendo. E enquanto houvesse injustiça no sertão, haveria quem lembrasse do coiteiro que morreu calado e do cangaceiro que vingou sua morte. Lampião não morria, virava lenda. E você tá me ouvindo de onde, cabra? Se gostou desse causo de Lampião, não fica moscando. Curte, compartilha e se inscreve para não perder as próximas traquinagens do cangaço. O sertão ainda tem muito de Lampião para te contar.